batalha de inscritos, farei a Super-Homem Homem de Aço 10. Essa edição marca o fim do Planeta Diário. Uma capa já, aquelas capas da Abril que já mostrava o que ia acontecer na história, né? Então, e aqui a cara de isolação do Perry White. Apresentando os personagens, Super-Homem, Lanterna Verde, Kyle Rayner, o Hal Jordan e o Parallax. Começa no Japão, o transatlântico está quase afundando. Eles veem que o Super-Homem aparece para fazer o resgate. Sua força ele já ajuda a escoltar o transatlântico, né, a puxar. A história é Salve o Planeta. Louis Simonson argumento, Scott Hinton desenhos e Dennis Hodier, Jimmy Palmiotti arte final. Existe uma chuva de meteoros e o Super-Homem vai resolver a situação, né? Ele chega cheio de óleo, né? A Lois do cheiro, mas mesmo assim, o carinho entre os dois, né? Ela vai visitar o Sr. Odetes, que do imperceptor, o Luthor quer o cara fora, né? Ela vai visitar, leva rosquinhas para conversarem um pouco. Aparece um sujeito para arrumar a válvula, ele disse que não tinha problema nenhum, mas ele disse que é só procedimento. A Lois fica meio suspeita da pessoa, né? Consegue ver a placa, né? Investigar a placa. O Ron Thorpe está preocupado com as demissões do Metadiário, conversando com a Lucy, a irmã da Lois, né, que está grávida, não sabe o que fazer. Eles pensam em soluções, se ela aborta ou não. Ela diz que já tomou vitaminas para o bebê. Eles vão achar uma solução juntos. A Lois aparece, cumprimenta, né? Diz que eles vão para o planeta antes das demissões. Ele está preocupado, mas ela diz que ele ganhou um prêmio Spencer. Ele diz que não é lá grande coisa, mas ela diz que ela e o Clark já ganharam de carreira, então ele fica mais animado. O Metadiário está um clima apreensivo, a diretoria quer fazer greve. Ninguém sabe quem fica e quem sai. Todos estão apreensivos sobre o futuro de cada um no Metadiário. O Clark chega. Aí tem as especulações, como vai trabalhar em tal lugar, por aí vai. Eles têm aquele otimismo que no final as coisas vão estar tudo certo. Vamos ver que não tem ninguém da equipe jurídica, né, que ele conhece, né, perguntando sobre o plano de saúde, se pode colocar a Lucy como plano de saúde, se ela tem um filho que vai nascer. Clark viu os chamados meteoros, né, quando o cara pensa que vai usar o Clark para cobrir a matéria, ele já voa como super-homem, já indo para o espaço para combater essa chuva de meteoros. Ele vai quebrando os meteoros maiores para evitar que os pequenos caiam na Terra. E assim, as Nações Unidas vezes foi o super-homem, ele diz que graças a ele, né, é um milagre, sim, pode salvar a Terra. Lois tenta investigar, descobre que o cara não é um encanador, é um capanga do Lex Luthor. Ela tenta pedir ajuda, né, o Clark, ele sabe que o Clark não vai estar, que ele está ocupado no espaço. Usando o avião de calor, ele vai queimando as pedras de meteoro. E a pedra maior ele leva no bulk mesmo e vai socando até achar o espaço. Eles vêm, né, perguntando quem será o dono do planeta diário, né? Então, tem as especulações. Mas o Lex Luthor aparece ali na premiação, né? Ron é premiado, os colegas estão trabalhando, né? Anistas tudo esperançosos, né? Vendo o que vai acontecer. Quando ela tá para ir embora, o Clark chega, já leva como super-homem, né? Vamos lá, pensa em visitar o Sr. Odetes para ver se está tudo bem, que não consegue retornar as ligações.
Quando eles chegam, ele está quase sendo sufocado pelo vazamento de gás. Foi um atentado que fizeram, né? Para tentar matá-lo, o Lex Luthor. Eles chamam a amiga da polícia, a inspetora Salver. Salvam o seu Dex a tempo. O Super-Homem tem que lidar com os meteoros agora, os maiores, né? Já estão em contato com a Terra, né? Só que um acaba caindo no oceano. O Super-Homem, enquanto a Lois tenta achar provas para ir primeiro luto, quando ela consegue, ela descobre que como ele comprou o planeta diário, ela não pode publicar nada que ameace que suje a imagem do dono, né? Já que é numa diretoria e o Perry diz pra ela que a nova diretoria ele não manda mais nada, né? Então ele também está de mãos e pés atados. Super-Homem aqui a cena ele socando os meteoros, né? Evitando que os meteoros, até um grande que ele evita que destrua a Torre Eiffel em Paris. Eles vão vendo quem o Luthor está colocando. Pessoas que são industriais, não jornalistas, que não conhecem nada de jornal. Mas garantem, claro, que os empregos dos fãs tornam seguros, né? Mas ninguém acredita na lorota. Super-Homem, claro, no mundo é um trabalho para liquidar os meteoros, então não sabe o que está acontecendo no planeta diário. Aí uma funcionária, ela consegue copiar uma lista de dispensa, então assim todos veem quem está dentro e quem está fora. A luta manda fechar a gráfica, já que se não tem jornal não pode funcionar, então será no automático mesmo. Super-Homem combatendo os meteoros, salva ainda algumas pessoas ainda de serem esmagadas. E vão falando no jornal. Não consegue, claro, escrever a matéria sobre a cobertura do Super-Homem no mundo rapidamente. Entrega para o seu amigo, o Jimmy Olsen, né, com a Lois. Mas ele tem que novamente combater os meteoros. O jornal eles lançam a tempo. Seria o último jornal publicado pelo Planeta Diário. Só que eles recebem a convocação, né? Quem vai ser dispensado. Então, e começa a situação. Vão chamando um por um. Um vai ser dispensado, outro não. A outra se sente culpada, né? A Ellen, por ter dado a notícia, né? O Ron, claro, ele acaba sendo dispensado, mesmo sendo premiado, ele fica enfurecido, já que como é que ele vai trabalhar se ele tem um filho que está prestes a nascer? Ele não aceita o conselho do senhor, né? Do cara se catar, então. O Jimmy Olsen diz pro Ron se acalmar, mas ele fala que ela está grávida, né? Como é que ele vai resolver a situação? E o cara diz que não, você é jovem, pode arrumar um trabalho melhor em outro lugar, mas ele fala, está grávida, né? Então, aquele desespero de poder sustentá-la, né? Outros também acabam se comunicando a sua demissão. Essa daqui foi por fotografar a filha do Luthor. Vai ter ameaçado não retornar à metrópole se voltar, é perigoso ela ser morta. Perry White, claro, fica pé da vida com o Luthor, né? Diz que isso fez por vingança, chantagem que fez com a Carrie. Que o Luthor fala, você não pensou, né? Retaliação da minha filha, no seu jornal. A Ellie também recebe uma carta de demissão. Quase todo mundo, claro, menos... E o Perry White resolve se demitir, que não aceita ser subordinado do Lex Luthor. Segurança, ele ia retirar os prêmios do jornal, o segurança do Luthor não deixa. O Perry quase pede as cebeiras, mas o Jimmy Olsen é o tamanho do cara, né? Se ele for enfrentar, acaba apanhando. Ele sente o gosto amargo na boca, vai um beber. E assim a diretoria, assim a redação do Planeta Diário fica vazia. O Super-Homem vai combatendo as últimas pedras de meteoro no espaço. Ele volta para o Planeta Diário, vê tudo fechado, abre a porta, ele tranca, dá um jeitinho para abrir, né, com a super força. E quando ele vê sua carta de demissão. E todos se reúnem no Dowlings. E quando ele chega lá, o clima já está mais animado. Todo mundo falando em ser consultor. Todos foram demitidos, claro, menos a Lois.
E alguns que ajudaram o Luthor, né? E o Jimmy Olsen. Eles vão trabalhar pro Lex Luthor, enquanto os outros vão fazer uma outra coisa, né? E assim, Perry White manda eles brindarem ao Planeta Diário, que foi o maior jornal do mundo. Assim eles blindam até que as luzes se apagam, aí tem aquele momento de tristeza, né? Que todos se abraçam e assim termina a história. Uma história a mais sobre o fim do Planeta Diário, né? Contado pelo Lex Luthor. Que ainda não afeta o Super-Homem, né? Já que foi onde ele entrou em Metrópolis para começar a trabalhar e agir como Super-Homem. E temos agora a história do Lanterna Verde, o Kyle Rayner. A história é assombrado pelo passado, Ron Mars argumento, Jeff Jones e Scott Henton desenhos, Bob Yasek e Don Woodson arte final. Ele está no bar lá do Guy Gardner, como vários, ele vê que o lugar está destruído, ele tira os escombros, resgata o John, o Stuart. Aí ele vê que o Guy, por causa da sua pele alienígena, o hungariano está inteiro, né? Então, só puto com o Al Jordan. Ele explica que foi o Al que fez tudo, né? Eles acharam que era como o Guy conseguiu trazer o Al Jordan de volta do passado para o presente, acharam que era ele. O Guy estava conversando com o Don Stewart sobre a reforma do seu bar, até que o Al Jordan aparece. Ele olha para sua estátua, sua fala tão ingênua, conversando, dando umas dicas, né? Só que não é o Al que eles conhecem, justamente o Parallax. Ele se transforma exigindo onde está o Al Jordan, que ele sentiu que o cara estava no lugar errado, né? Será que ele pode viajar no tempo? Então, rapidamente o Guy Gardner já vai para cima, mas mesmo com a pele vulgariana ele não é páreo para enfrentar. Mas aí o Guy Gardner se transforma em um Valor para enfrentá-lo, né? E vemos uma força bruta aqui, uma briga boa mesmo, mas Parallax é outro nível, né? Muito forte. O John Stewart usa o poder restante que o Al Jordan deu para ele para atacar, para tentar salvar o Guy. Atinge o Parallax, mas não é suficiente. Simplesmente o Jordan dá uma surra no Parallax, dá uma surra no John Stewart, no Varior, né? No Guy Gardner também. Só que antes ele fala onde está o Al, ele fala que está na Torre da Lua, né? Aquele que é da Liga da Justiça, então resolve enfrentá-lo mais uma vez. E resultado, claro, né? O bar quase todo detonado. Então ele vai atrás do Al Jordan. Kyrie concorda, então ele vai para encontrar os dois, para tentar consertar as coisas. Já chega já enfrentando o Parallax. O Parallax ainda é mais forte que o Vanguard, que o Callaway. Só que quando ele é surpreendido pelo seu erro passado, Al Jordan aparece para salvar o Callaway. Temos o confronto do passado contra o futuro, ou assim dizer, né? O Al Jordan bom contra o Al Jordan do mal, que é o Parallax. De fluxo temporal, mas será até bem interessante. Eles se enfrentam, né? Tem uma luta de poder, ambos têm de experiência, o Al é mais jovem, contra o Parallax, né? Tem um poder imenso. É bem machucado, né? Ele ainda mostra para eles, o Parallax o leva para o que foi a Quast City antes de Mongol destruir. Mostra por que foi criado, né? As circunstâncias que nasceu o Parallax. Mostra o efeito da cidade, os cidadãos que sentiram, né? De a sua primeira namorada, que aconteceu. Os cidadãos morreram sem saber o que aconteceu. Queria evitar essa tragédia. Ele disse que não evitou. Ele disse que teria uma maneira melhor de evitar, né? Mas ele disse que não está na sua pele para entender. Os dois então começam a brigar de novo. Mas sabe, uma luta que não tem vencedor, já que
são uma pessoa só se enfrentando, são fluxos temporais. Não poderia acabar com a existência do outro, né? Uma dimensão só. Quando estão quase medindo as forças, aí o Kyle Rayner manda eles pararem. Porque ele entende que se o Al não virar o Parallax, ele também não vai existir. Pode afetar o futuro, que o Al, um Parallax se sacrifica na saga Noite Final, que salva a Terra. Ele tem que mandar os alvos de volta para cada um para o seu tempo e devolver o Kyle Rayner para o presente. Então o cara consegue explicar a situação, como deve ser, né? E tudo mais. Ou consegue ver as consequências da que aconteceu, mas como o Anel do Parallax pode apagar o futuro, que apagar o que aconteceu ali, então eles não vão se lembrar da batalha que tiveram. Cada um volta para o seu tempo. Então o Parallax volta já na 0 hora, já enfrentando o Super-Homem, né? Ele se revela para um vilão para os seus colegas heróis. E o Hal Jordan volta para o passado enfrentando o Sinestro quando ele superou o seu mentor, né? Já que foi treinado pelo Sinestro. Ele tornou um dos maiores Lanternas Verdes. E o Kyle Rayner conversando com a Jade, que está namorando, né? A filha do Alan Scott, Lanterna Verde, falando sobre que ele viveu tudo com o Hal Jordan, mas ele não vai se lembrar do que aconteceu. Ela diz que também que não é mais uma heroína, que a vida era muito mais complicada, agora a vida é mais leve. Então ele entende que tem que ser muito mais do que proteger a Terra, né? Tem que ser Lanterna Verde, tem que usar o poder com sabedoria. E no final, ele mostra o anel, né? E agora ele sabe o que tem que fazer. E assim termina a história. Se você acompanhou até aqui, comentem, compartilhem e ajudem o Quadrinhos Irados a crescer. É de dezembro de 99. Aqui eu não vou mostrar as edições seguintes, porque já é ligado à saga desse Omnião. Eu quero completar essa saga, né? Para mostrar, que eu acho uma saga... Não é lá muito querida pelos muitos, mas eu até que gostei, cara. Viu? A Liga da Justiça do Futuro, que tem o Venom Salvat. Então, foi das primeiras gibis que eu comprei, acho que em bancas velhas, né? Em sebo, então vou completar essa saga. Ver essa Liga da Justiça do Futuro. Vou publicar um modo americano do Super-Homem. Vou tentar completar, mas deixa... Claro, a prioridade é a queda do morcego, né? Esses novos inscritos, tamo junto e até a próxima. Mais um gibi irado para os Quadrinhos Irados.